Boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do primeiro simpósio Interligas sobre vacinação. Meu nome é Daniele Guimarães e eu estou aqui em nome da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, a LIASC, e hoje nós vamos conduzir esse evento para vocês. Bem, antes de tudo, eu gostaria de dizer o que nos motivou a abordar esse assunto tão pertinente, a vacinação. A conscientização sobre a importância da vacina é um assunto bastante discutido atualmente. Isso porque estamos vivendo em um contexto de pandemia, onde o alcance da vacina torna-se o desejo de muitos seres humanos. Mas a efetividade e a importância das vacinas vem de longa data. Com elas, foi e é possível reduzir os níveis de mortalidade de várias doenças, erradicar distúrbios e diminuir o número de hospitalizações e gastos com medicamentos. Propagar conhecimentos acerca dessa temática, no intuito de estimular a vacinação ao público geral e capacitar futuros profissionais de saúde sobre o assunto, torna-se um dos compromissos desse simpósio. Mas aí, antes da gente começar, eu gostaria de dar alguns avisos, certo? O primeiro deles é que é preciso participar de pelo menos 75% do evento para obter certificação. E aí, para comprovar a presença no evento, vai ser disponibilizado aí no chat um formulário de check-in, que vai ficar disponível durante 30 minutos, e ao final das palestras da noite, nós vamos disponibilizar um formulário de check-out, que vai ficar... A pessoa precisa ter a conta aberta para que a gente possa checar se ela está obedecendo todas as regras, tem que estar presente também no momento do sorteio. Então, se o seu nome foi chamado, você precisa responder no chat. Terá que seguir as nossas ligas, né, no Instagram, a LIASC, a LIAGE e a LAIP, que são as ligas organizadoras do evento, e deve seguir também o patrocinador daquele brinde que você ganhou. Então, se você ainda não está seguindo esses perfis, corre lá e segue. As ligas não vão se responsabilizar pelo frete, então o sorteado ele deve fazer a retirada do prêmio na cidade de Campina Grande. Então, se você foi sorteado, entre em contato com o nosso Instagram, @liasc.cg, e aí você combina com o pessoal como fazer essa retirada. Se durante as palestras surgirem dúvidas, também vamos disponibilizar um formulário de dúvidas que vai ficar fixado no chat. E aí vocês podem ficar à vontade para fazer qualquer pergunta que ao final das palestras os nossos palestrantes vão respondê-las. Bom, e para finalizar, o último aviso é que ainda ao final dessa noite nós vamos ter novidades para aqueles que têm interesse em integrar a nossa liga. Então vai ter novidades sobre o nosso processo seletivo, certo? Ao final da noite a gente fala para vocês. Bom, sem mais delongas, vamos dar início a esse evento maravilhoso. Esperamos que vocês possam aproveitar cada instante e que os conhecimentos agregados hoje possam contribuir de forma significativa na jornada de cada um dos ouvintes. É com muita honra que anunciamos a nossa primeira palestrante, a doutora Emanuele de Castro Marcolino, que é enfermeira. Ela é mestre em saúde pública pelo EPB, doutora em enfermagem pela UFMR e docente da Unifacisa, que vai falar sobre o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, quanto aos desafios e o contexto frente à pandemia de Covid-19. Seja bem-vinda, Manu. Boa noite a todos. Muito obrigada, Daniele. Com muita satisfação, né, que hoje eu estou aqui para abrir, né, os trabalhos desse segundo dia de evento das ligas, né, para falar um pouco sobre essa temática da vacinação e, como Daniele comentou, sobre o PNI. Então, eu desde já, né, agradeço pelo convite, por vocês, né, contarem com a minha participação nesse momento. Para mim é uma honra sempre participar das atividades dos alunos, né, da universidade como um todo, desses momentos de conhecimento, né, com vocês, junto com vocês, e para falar de uma temática que é tão válida, tão significativa nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, agradecida demais, tá? As ligas pelo convite, e espero que nesse momento inicial, né, dessa noite, a gente possa discutir um pouco sobre essa questão do Programa Nacional de Imunização, tá? Então, como o Daniele comentou, né, a dinâmica da palestra vai colocar as dúvidas no final, né? Então, eu vou
colocar aqui a minha apresentação para a gente começar a falar um pouco sobre essa temática. Espero que já esteja, né, aparecendo para vocês. Só queria uma confirmação da organização, se está tudo ok. Tudo ok, professora, está transmitindo. Pronto, então ótimo. Vamos lá. Então, a nossa temática hoje para conversar com vocês, né, sobre o Programa Nacional de Imunização, os desafios e o contexto desse programa frente à pandemia da Covid-19, né? Antes da gente falar sobre todos esses desafios que estão permeados nesse momento de pandemia, primeiro eu gostaria de destacar, né, a importância das vacinas. Vocês vêm discutindo já sobre as vacinas ao longo desses dias, né, ontem e continua hoje. Então, a gente entende, né, que as vacinas têm uma importância para a saúde pública, para a saúde coletiva, assim, inestimável, né? As vacinas, elas reduzem a incidência das doenças imunopreveníveis, elas reduzem e evitam a morbimortalidade, né? Com a vacinação, a gente produziu um impacto de redução dessa morbimortalidade no mundo como um todo, inclusive no Brasil. A gente reduz os casos graves das doenças, reduz os óbitos, aumentamos a expectativa de vida no Brasil como um todo, a partir da vacinação. Então, a gente entende que as vacinas, de um modo geral, protegem, né, e promove também a saúde coletiva. Então, é um dos grandes instrumentos de proteção da coletividade como um todo. E foi um dos grandes avanços da ciência, né? Porém, a gente sabe que tudo tem um contexto histórico, né? E para a gente começar a falar sobre vacina, eu não poderia deixar de trazer para vocês um pouco dessa história, né? A vacinação no mundo, ela começa, né, com Edward Jenner, lá no século XVIII, quando se estava estudando sobre uma possível vacinação, né, um possível desenvolvimento de uma vacina para a varíola. Acredito que vocês já devem, né, ter ouvido falar sobre isso aqui no próprio simpósio. E naquela época se chamava de variolação, não tinha essa denominação de vacinação que a gente tem hoje. E, óbvio, naquele momento, o Edward Jenner fez um experimento um pouco arriscado, né, para a época. Porém, foi a partir dessa inoculação da varíola bovina no humano que começou-se a desenvolver, a perceber que existia essa possibilidade de proteção, né, fazendo esse processo de inoculação. Então, esse foi o primeiro passo, né? E aí, ao longo dos outros séculos, século XIX, vem Pasteur, Robert Koch, com o desenvolvimento, né, o descobrimento dos patógenos e traz a vacinação para os laboratórios, né? E aí começa o desenvolvimento realmente dos patógenos atenuados, dos patógenos inativados, e começa a se desenvolver a vacinação de uma maneira mais científica, né? Nos laboratórios mesmo. E no finalzinho do século XIX, começa, principalmente na Europa, né, essa vacinação obrigatória, se transformando, de fato, uma ação de saúde pública, porque começa-se a perceber que a vacinação, ela promove essa proteção, né? A população começa a entender, não só a população, o governo e os cientistas começam a mostrar credibilidade na produção dessas substâncias, né, que eram o início aí da vacina no mundo, né? E ao longo do século XX, né, aqui no Brasil, muitas vacinas começaram a ser desenvolvidas, porque aqui no Brasil a gente começa realmente
a partir do século XX, principalmente no início, né, no início do século XX, quando a gente começa a desenvolver a vacina contra uma série de doenças infecto-contagiosas no Brasil. Então, a gente pode citar aí algumas doenças, né, que começaram a ser controladas e no Brasil, a partir do século XX, com o desenvolvimento das vacinas, e já existiam algumas vacinas que circulavam a nível mundial, mas aqui no Brasil ela começa a ser implementada, né, descoberta essas vacinas, justamente nesse século XX. E aí eu trouxe uma evolução aqui brasileira, né, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como, né, e quando, nessa linha do tempo, as vacinas foram sendo descobertas no Brasil. Então, a gente vai ter aí, né, no início do século XX, a descoberta da vacina para a tuberculose, depois a difteria, a tosse convulsiva, né? Depois a gente vai ter também a febre amarela, né? Nesse período, a gente vai ter o tifo logo em seguida. Então, várias doenças infecto-contagiosas que acometiam a saúde da população brasileira, levava a óbito, reduzia a expectativa de vida, né, da população brasileira. E aí, com a descoberta dessas vacinas, o Brasil realmente começa a evoluir nesse sentido. Então, a gente vai ter, né, em seguida, a polio, o descobrimento da vacina contra a poliomielite, né, na década de 50, depois vem o antrax, também na década de 50, e aí a polio foi uma grande conquista, né, eu vou estar falando mais à frente, especificamente junto ao PNI, a campanha de vacinação contra a poliomielite, que foi uma das grandes conquistas, né, um dos grandes feitos desse programa aqui no Brasil, e foi justamente a campanha de vacinação contra a poliomielite, né? Aí veio o sarampo, né, a vacina, a descoberta da vacina contra o sarampo, a coqueluche, a rubéola, que hoje a gente tem a tríplice viral, né, mas no momento a vacina ela começou separada, né, ela veio monovalente, depois que ela vai sendo combinada, e aí, né, nesse período veio então essa vacinação contra essas doenças. Logo depois a gente tem a meningite, né, a hepatite, né, a varicela, todas vacinas que hoje a gente tem integradas ao calendário nacional de vacinação e descobertas que foram acontecendo ao longo, né, do século aqui no Brasil, né. Eu estou citando algumas, né, porque o desenvolvimento científico, ele acontece de uma maneira mais rápida, né? E outras vacinas, elas foram surgindo, mas eu estou citando aqui as mais expressivas, podemos dizer assim. E aí a gente tem também a hepatite, né? A rotavírus, que foi uma vacina que trouxe muita contribuição na saúde infantil, né? Então, a década de 90 vem com a descoberta da vacina contra a hepatite A, contra o rotavírus, e em 2006, né, a gente tem aí a vacina contra o HPV, que aí depois é integrado também no calendário de vacinação do Ministério da Saúde, né? E, mais recentemente, a gente pode citar, então, a vacina contra H1N1, né? A vacina para a hepatite E, que também surge, então, as hepatites, elas vão surgindo ao longo dos anos, né? E, em 2019, veio, então, a vacina para o ebola, né? Que teve o seu controle na época, né, não se transformou, ainda bem, né, que não chegou de maneira expressiva no Brasil. Então, houve o desenvolvimento da vacina, que teve toda uma
um aumento de número de casos anterior, né, a 2019, porque em 2019 foi, de fato, a criação da vacina contra o ebola, né, mas já era uma doença que existia e que acometia principalmente o território africano. E aí vem, em 2020, né, o desenvolvimento da vacina para a Covid-19. Por que eu trouxe essa linha do tempo para vocês? Para mostrar que o desafio da vacina contra a Covid-19 sempre existiu na história da humanidade e na história do Brasil. O desafio de criação de vacinas, né? Óbvio que agora, com a pandemia, tem as suas peculiaridades que a gente vai discutir, mas esse desafio sempre existiu na saúde pública no Brasil, e o Brasil foi vencendo, né? Essas doenças infecto-contagiosas, infecciosas, a partir da vacinação. E aí, essa história do Brasil, ela começa, né, por vários atores, lá desde o início do século XX. Então, o PNI, hoje, ele é um programa estruturado, né, extremamente estruturado, porque existe toda uma história da saúde pública no Brasil destinada à criação, às campanhas de vacinação ao longo do século XX. E isso começa, né, exatamente por essas pessoas, que lá no início do século XX, vem Oswaldo Cruz com a campanha de vacinação, né, contra a varíola, vem Clementino Fraga no combate à febre amarela, e as brigadas de combate, né, que eram os profissionais da época que ia desenvolver as campanhas sanitárias, vem as comissões de profilaxia, né? Então, a prevenção de doenças, que é o que a imunização faz, ela começou no Brasil desde o início do século XX, isso é histórico, né? Então, esse processo de campanha, esse modelo de campanha, né? Campanhas de vacinação, se estruturou antes mesmo do próprio Programa Nacional de Imunização existir. Então, o Brasil já tem esse histórico, né? E, diante de todo esse contexto histórico que eu trouxe para vocês, a gente traz, então, o Programa Nacional de Imunização, né, de imunizações, que é o famoso PNI, e trazer um pouquinho aqui da trajetória desse programa, as suas conquistas e os seus desafios, né? O Programa Nacional de Imunização, PNI, ele foi construído, né, ele foi criado, ele foi idealizado justamente diante da erradicação da varíola no Brasil, que aconteceu na década de 70, né? Em 1971, o Brasil recebeu, de fato, o selo, né, de erradicação da varíola no Brasil. E nas Américas, né, a varíola foi erradicada em 1973. Então, o Brasil já estava à frente. Então, o Brasil se envolveu muito na campanha da erradicação da varíola no mundo, né, que foi uma campanha mundial, e diante do sucesso dessa campanha que aconteceu aqui no Brasil, decidiu-se, né, pela criação de um programa nacional, porque se o país conseguiu dar essa resposta tão positiva, né, então naquele momento sentiu a necessidade de criar um programa que pudesse estruturar melhor esse processo de imunização no Brasil como um todo. E aí, em 1973, ele é criado, efetivamente, mas só em 76 que ele vai ser oficializado por um decreto, né, que é o decreto 78.231, de 1976. Então, a partir disso, o Programa Nacional de Imunização, ele começa a se transformar em um programa mais estruturado, podemos dizer assim. Porque o que era que a gente tinha antes da criação do Programa Nacional de Imunização? Campanhas de vacinação, mas campanhas que eram descontinuadas, as ações eram descontinuadas, eu não tinha um programa que funcionava o tempo todo. Quando existia a epidemia, se produzia a campanha de vacinação. Então, ela não era
contínua, de fato, né? Então, o programa ele foi criado justamente por essa necessidade de ações coordenadas, de ações nacionais, de criar realmente um programa que pudesse ser contínuo, para acabar com essas ações de caráter episódico e também para ampliar a cobertura da vacinação no Brasil. Porque, como essas ações eram muito focalizadas, a cobertura ainda era baixa, porque ia atingir somente aquelas pessoas que tinham uma necessidade específica em territórios específicos. Então, a cobertura da vacinação no Brasil era baixa. O que se queria era realmente ampliar essa vacinação para o Brasil como um todo, né? Então, a partir disso, o programa ele foi criado e vem com um objetivo. O objetivo do PNI, eu coloquei aqui o que está no Plano Nacional de Vacinação de 2021, porém, é o mesmo objetivo desde a sua criação, está lá no decreto, que é justamente criar, né, um programa que pudesse coordenar essas ações de imunização no país como um todo, para realmente continuar nesse objetivo de reduzir a morbimortalidade das doenças que são preveníveis, né, no Brasil, através de ações integradas, porque essa é a grande contribuição que o PNI traz, que são essas ações integradas, né, de caráter nacional, qualificando a vacinação em todo o território nacional, né, em todo o Brasil. Então, o PNI, depois da sua criação, ele passou a ser integrado à Secretaria de Vigilância em Saúde, desde 2003, que ele faz parte da Secretaria de Vigilância em Saúde, é uma ação de vigilância em saúde, né? Faz parte desse modelo que a gente tem hoje no Brasil, apesar do PNI ter sido criado antes mesmo do SUS, ele já tinha essa visão de universalização, ele já tinha essa visão ampliada, né, de proteção à saúde da população, e ele é vinculado, né, à Secretaria de Vigilância em Saúde e tem uma coordenação geral, né, do PNI, que é a pessoa que responde por todas as ações vinculadas a esse programa, né? Então, o PNI, ele começou, tá? E a gente vai falar um pouco agora sobre a sua trajetória. O PNI, ele começa com algumas vacinas apenas, tá? Então, lá quando ele foi instituído, né, ele começou com a BCG, né, oral e intradérmica, a DTP, que era difteria, tétano e coqueluche, que é a pertussis, né? O sarampo era monovalente, hoje a gente tem a tríplice viral, mas na época era só sarampo, era mono, né? Era só uma vacina. E a polio, né? Oral, e a antivaríolica, né? Que era justamente contra a varíola. Então, o Programa Nacional de Imunização começa com essas 5 vacinas, e aí criando essa abordagem mais nacional, tentando aumentar a cobertura e levar essas vacinas para todo o território nacional, né? E ao longo da década de 80, né, esse calendário, né, de vacinação, ele começa a ser ampliado e estimulado para adesão realmente da população no Brasil. É tanto que em 1900, na década de 80, né, precisamente em 1986, que aconteceu a campanha de vacinação pela erradicação da polio. Já existia a vacina, né, mas é em 86 que vem a campanha para a gente realmente erradicar a doença no Brasil, né, eliminar essa doença aqui no Brasil. E aí, quem não conhece o Zé Gotinha? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar no Zé Gotinha. Eu trouxe até aqui a evolução do Zé Gotinha, ele começa com esse símbolo, né? E o Zé Gotinha vai mudando, vai se modernizando, e até hoje é um dos símbolos, né, do PNI, porque as campanhas de vacinação, elas têm que ter associado uma mídia, né?
porque desde sempre as campanhas de vacinação exigem a adesão da população. Então, a informação em saúde, a educação em saúde, a comunicação com a população, ela é muito importante. E como a poliomielite era uma doença realmente infantil, precisava da adesão das crianças. Então, o Zé Gotinha veio para ficar, né, e trazer esse símbolo da campanha de vacinação contra a polio, né, que se estendeu, né, ao longo da década de 80, até a gente realmente conseguir eliminar essa doença no Brasil, e a gente permanece, né, permanece com a vacinação no nosso calendário. No Brasil, nesse período da década de 80, a gente tinha muitos casos de sarampo, muitos casos de coqueluche, muitos casos de poliomielite. Então, a vacinação foi extremamente significativa para a gente melhorar, né, essas doenças aqui, reduzir esses casos aqui no Brasil durante esse período. E aí, seguindo, a gente pode dizer que ao longo, foi demais, aqui. Ao longo, né, desse processo, o PNI teve muitas conquistas, como eu já estava mencionando para vocês, né? A eliminação da polio, né, da poliomielite, foi uma grande conquista do Programa Nacional de Imunização. O último caso, né, aconteceu em 1989, aqui no Brasil, mas o Brasil ele só recebe o selo mesmo da OMS de eliminação da poliomielite no Brasil em 1994. Então, uma das conquistas, né, do PNI que a gente pode citar realmente foi essa eliminação da poliomielite aqui no Brasil, que foi uma conquista, assim, inegável, né, a relevância que essa conquista trouxe aqui para o Brasil. Associada, a gente pode citar também a eliminação da rubéola, né, que aí o Brasil, ele também recebe a certificação da eliminação da rubéola em 2015, aqui no Brasil, e o sarampo também, né, que nós conseguimos eliminar por um certo tempo, e que foi um esforço global também, existiu um esforço global de eliminação do sarampo, o Brasil consegue, recebe o selo de eliminação, né, porém, em 2018, essa doença ela é reintroduzida no Brasil devido justamente a furos nesse processo de vacinação, que aí tem uma série de fatores que levaram ao ressurgimento, né, do sarampo aqui no Brasil, que tem a ver com adesão à vacinação, tem a ver com imigração, tem a ver também com a baixa, né, da cobertura vacinal, justamente porque a população brasileira ela começa a relaxar, porque ela não entende, essa nova geração não visualizou os casos de poliomielite, essa nova geração não visualizou o sarampo. Então, naquele momento, na década de 80, né, 70, 80, que as doenças infantis eram extremamente prevalentes, a população se mobilizou para a vacinação porque eles viam a doença matando, a doença produzindo deficiências, né, e hoje a gente não visualiza tanto, a população não visualiza isso. Então, acaba interferindo no processo de adesão, né? Porém, quando essa adesão ela não alcança um nível de manutenção da eliminação da doença, ela retorna, né? Então, mas a gente pode citar, assim, como grandes conquistas do Programa Nacional de Imunização, a eliminação dessas doenças, né? Que só aconteceu por conta de uma vacinação extensa, com muito trabalho, né, com muito esforço dentro do Programa Nacional de Imunização, como um todo, né? E aí, ao longo, né, desse processo, a gente pode citar que o PNI, ele teve, sim, muitos avanços com a vigilância em saúde, né? Como eu disse a vocês, o Programa Nacional de Imunização, ele está vinculado à vigilância em saúde, então a gente não tem como falar do PNI sem falar de vigilância em saúde,
E aí, ao longo, né, dessa trajetória do programa, se desenvolveu algumas estratégias, como o sistema de informação, né, junto ao Programa Nacional de Imunização, que é o CIPNI, a notificação dos casos, tanto a notificação das situações, né, das reações, dos eventos adversos, como também a notificação e o acompanhamento dos casos, né, das doenças que iam surgindo, assim como da quantidade de doses que iam sendo administradas ao longo do tempo. Os próprios laboratórios, né, de saúde pública no Brasil, o desenvolvimento tecnológico desses laboratórios foi importantíssimo para o avanço também do programa, né? Hoje o Brasil produz uma boa parte das vacinas que são administradas junto ao PNI, né? Então, o Brasil teve todo esse desenvolvimento e os serviços de vigilância como um todo, né? Se estruturou junto com o próprio SUS. Então, o PNI vem antes do SUS e ele se fortalece quando o SUS é criado a partir dessas ações de vigilância, né, de vigilância em saúde. Então, um dos grandes avanços realmente que o PNI traz em termos de indicadores de saúde para o Brasil é a redução da mortalidade infantil. Isso a gente não tem nenhuma dúvida, né, porque com o calendário infantil, reduziu demais a mortalidade infantil no Brasil e ampliou, né, o acesso de toda a população à vacinação. Então, hoje em dia, né, o Brasil tem um calendário nacional de vacinação amplo, né, que oferece aí inúmeras vacinas. Na verdade, a gente tem 19 vacinas em diversos ciclos da vida, criança, adolescente, né, adulto, idoso, fora os calendários específicos para gestante, para pessoas imunocomprometidas, né? Então, existem os calendários específicos para os grupos, né, específicos também. Então, o Brasil hoje tem um calendário nacional de vacinação extremamente estruturado, né? E como eu estava citando para vocês, uma produção nacional forte, que mantém esse calendário nacional de vacinação funcionando, né? Então, hoje em dia, a gente pode dizer que o PNI, né, Programa Nacional de Imunização, ele produz aí uma cobertura extensa no Brasil, e o Brasil é um dos países que oferece países que oferece o maior número de vacinas em todas as fases da vida, justamente por conta desse calendário nacional de vacinação que a gente tem. Então, aqui, vinculado ao PNI, né, nós temos 38 mil salas de vacinas no Brasil inteiro, 52, né, centros de referência em imunobiológicos especiais, que é o que a gente chama de CRIE, né, que são os centros de referência de distribuição dessas vacinas. E no Brasil, como um todo, antes da Covid, né, a gente tinha aí uma média de 300 milhões de doses anuais sendo distribuídas no Brasil para, né, todas essas doenças que o calendário nacional de vacinação contempla. Então, é um programa extremamente estruturado que tem diversos impactos positivos na população brasileira e todo esse histórico, né, do Programa Nacional de Imunização foi fundamental para que a gente pudesse enfrentar esse novo problema que a gente tem hoje, que é o da Covid, né? Então, hoje, o Programa Nacional de Imunização, frente à Covid, ele teve, sim, grandes desafios, mas justamente por ser um programa com história de sucesso, que a gente está conseguindo lidar com esse desafio da imunização contra a Covid-19, né? Então, até citei aqui, né, o Programa Nacional de Imunização e a Covid-19, desafios a uma história aí de quase meio século já de programa. Esse QR Code aqui vai para um arquivo, né? Um documento que faz justamente essa discussão
sobre esses desafios, esses avanços que o Programa Nacional de Imunização, ao longo da sua história, teve, né? E esse enfrentamento agora com a Covid-19. Então, nessa trajetória, a gente pode dizer que o Programa Nacional de Imunização, ele tem uma alta credibilidade, ele tem uma legitimidade com a população brasileira, então tudo isso ajudou, né, nesse momento que nós estamos, do desafio de lidar com a Covid-19, um programa de acesso universal, de garantia de acesso universal. Como eu mencionei para vocês, é um programa precursor do SUS, então ele já vinha com esse pensamento, essa lógica de universalização. Então, quando o SUS ele é criado, ele se consolida a partir dos objetivos e metas do SUS, né? Então, nesse sentido, o PNI, a gente se pergunta, o PNI já estava preparado para a vacinação da Covid-19, né? A gente pode dizer que sim, né? O PNI, ele já tinha ele tinha anos de operacionalização das campanhas de vacinação. Então, o Brasil já tinha uma logística de transporte, de armazenamento, de técnica de aplicação, de registro, né? De vigilância, né? E de reconhecimento dos eventos adversos. Então, o Brasil já sabia o que tinha que fazer, né? Porque já era um programa extremamente estruturado ao longo de todos esses anos, né? E ele se instrumentalizou também, né, na busca pela sua autossuficiência, podemos dizer assim. Então, o Brasil sempre procurou a autossuficiência. O Brasil sempre procurou produzir as suas próprias vacinas, né? Há uma história de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico associada ao PNI. E só por conta dessa autossuficiência que o PNI conseguiu manter essa universalização brasileira da cobertura, né, dentro do calendário vacinal. E hoje, com a Covid-19, né, essa história de tecnologia que o PNI tem favorece o enfrentamento da Covid, né? Hoje a gente está começando a vacinar, né, no Brasil, justamente por conta das duas grandes instituições que a gente tem aqui de produção, a Fiocruz e o Instituto Butantan, que sempre produziu vacina junto com o PNI. Então, hoje a gente tem aí uma previsão atual, né, que pode até melhorar com o desenvolvimento tecnológico e com recurso, né, matéria-prima, que a gente ainda precisa. A gente tem uma previsão atual de 11 milhões de doses, né, até junho e 110 milhões até dezembro. Isso era uma previsão inicial, que ao longo do tempo, né, a gente tem sempre uma previsão maior à medida que a gente conseguir realmente ampliar a matéria-prima para a produção da vacina contra a Covid-19. Então, quais são os principais desafios, né, do PNI frente à Covid-19? O PNI teve 3 principais desafios, podemos dizer assim, inicialmente, né? Primeiro, a adesão da população brasileira. Por mais que a gente, ao longo da história, o PNI teve um sucesso de legitimidade, né, junto à população, houve um movimento anti-vacinas, a adesão, né, da população brasileira estava fragilizada, ainda se encontra um pouco, podemos dizer assim. Então, isso é um desafio para o PNI, né, mostrar para a população que a vacinação é uma conquista, essa garantia também da universalização do direito em si, porque o PNI sempre foi universal. O programa estava acostumado a levar a vacina para todos, e agora, com a Covid, a gente tem essa dificuldade de universalizar esse direito no âmbito do SUS, por uma questão de suficiência, de produção, né, de quantitativo mesmo, da vacina, que não tem para todos. Então, para o PNI é um grande desafio essa universalização do direito, né? E o próprio sistema de informação.
como a gente insere a uma nova vacina, né, a um sistema que já está estruturado, então precisou sim criar todo um sistema de informação, de envio, né, dessa informação, dessa distribuição de doses, de aplicação das doses, para a gente acompanhar todo esse desenvolvimento do programa. Então, foi um grande desafio. Outros desafios, sim, aqui tem um QR Code que também direciona vocês para um outro documento que fala exatamente sobre esses desafios frente à Covid-19, né? E aí, tudo isso que eu comecei a falar para vocês, a gente também associa a questão da capacidade de produção, que não foi um problema do Brasil, né? É um problema mundial. A alimentação é mundial da produção da vacinação. A gente viu todo o desenrolar, né? Tanto da produção, desenvolvimento da vacina, a briga dos laboratórios, e chegar agora aqui no Brasil e conseguir produzir essas vacinas aqui no Brasil foi um grande avanço, né? Mas essa limitação de produção foi um grande entrave para levar, né, essa vacinação extensa aqui no Brasil. Um outro desafio do PNI também, podemos dizer, que é você produzir uma vacinação nacional com mais de uma marca de vacina. Isso é histórico, porque normalmente as vacinas no Brasil, elas tinham, né, uma vacina definida, testada, e uma única marca que você seguia um único protocolo, podemos dizer. E aí, devido à urgência que a pandemia traz e à necessidade, né, tão forte da vacinação, vamos começar uma campanha com 2 vacinas. Então, esse foi também um grande desafio para o PNI, porque você tem duas informações para a população, isso gera conflito de informação, isso gera dificuldade de adesão também da população, né? Inicialmente, existia uma problemática do armazenamento dessas vacinas, por conta da temperatura, porque as primeiras vacinas desenvolvidas, né, elas exigiam uma temperatura negativa, e o Brasil não tinha essa estrutura, não tinha. Então, era inviável para o PNI, dentro da estrutura que já existia, a utilização dessas vacinas, até que chegou realmente as vacinas positivas, que a gente chama, que são aquelas que a gente consegue manter numa temperatura positiva de 2 a 8 graus Celsius, né? E aí foi quando realmente a vacinação começou a realmente caminhar aqui no Brasil, né? E um outro desafio muito importante, significativo nesse processo todo, que o PNI teve, foi a formação dos profissionais, né? Você formar uma equipe para a aplicação de uma vacina que não fazia parte do calendário de vacinação. Então, as equipes de vacinação do Brasil inteiro foram formadas, foram capacitadas, então precisou de uma formação nacional urgente para esses profissionais. E tudo isso conduzido pelo Programa Nacional de Imunização, vinculado ao Ministério da Saúde, mais à frente mesmo esse programa, né? Então, hoje, a gente tem aqui no Brasil, né, vinculado ao Programa Nacional de Imunização, 2 vacinas de uso emergencial, por enquanto de uso emergencial, né, que a gente já conhece. A vacina produzida pela Fiocruz, né, que é a conhecida AstraZeneca, associada à Universidade de Oxford, e a produzida no Instituto Butantan, que é a Coronavac, da Sinovac, né? Então, essas 2 vacinas, elas estão caminhando concomitantemente no calendário de imunização contra a Covid, né, no PNI, e existe aí uma projeção que a gente tenha até julho, né, como eu mencionei para vocês, 102 milhões, né, de doses da AstraZeneca, e até o final do ano, né, de 2021, mais 110 milhões de doses, que pode, sim, ser modificado ao longo do ano, quando a gente melhorar a produção, né? E a da Coronavac,
a gente tem aí, então, aqui era 46, tá, minha gente? Tem um aqui, mas era 46 milhões até julho e 54 milhões até dezembro. Então, o Brasil e o Programa Nacional de Imunização está apostando, né, nessas duas vacinas para imunizar a população brasileira de fato, né? E aí, o Programa Nacional de Imunização, ele tem todo um caminho, né, um fluxo de rede, que é o que a gente chama, que é a rede de frio nacional. Essa rede de frio, né, ela é justamente construída por esse esquema que tem aí para vocês, né? Então, a gente tem um esquema na esfera, que começa na esfera nacional, né, que é a Central Nacional da Rede de Frio, que vai para a esfera estadual, através dos centros estaduais e regionais, né, e até chegar na esfera municipal, nas mais, né, de 38 mil salas de imunização que a gente tem espalhada aí no Brasil. Então, é um caminho complexo, é um desafio fazer tudo isso acontecer de uma maneira, assim, repentina, urgente, que foi com a vacinação contra a Covid-19. E aí, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, ele se encontra justamente nesse QR Code que eu coloquei aqui, né, para vocês, tá? Vocês podem acessar a última versão do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. E aqui eu trouxe para vocês só um trecho, né, desse Plano Nacional, que construir o Plano Nacional foi um grande desafio também para o PNI, porque a gente precisava dessa definição, não tem, aliás, ainda, né, vacina disponível para todos, não existe uma distribuição para todos. Então, o PNI teve que, sim, produzir uma organização a partir dos grupos prioritários, uma organização escalonada dentro dos próprios grupos, né, para colocar disponibilidade essas vacinas. Então, a gente tem aqui o quadro do PNI, né, do Plano Nacional junto ao PNI, que a gente está caminhando nesse quadro aqui. Primeiro, a gente tem as pessoas, né, idosos, primeiro os idosos institucionalizados, né, pessoas com imunodeficiência, também com deficiência, aliás, institucionalizados, indígenas, os trabalhadores de saúde, né? Aí veio o escalonamento dos idosos, pessoas de 90 anos, 80, 70, né? Tem uma prioridade também para as populações quilombolas e ribeirinhas, e a gente vai ter também, seguindo aí os idosos, né? Até 60 anos. Depois dos idosos é que a gente vai seguindo para as pessoas com comorbidades, né? Depois, pessoas com deficiências, e logo em seguida vem os profissionais de educação, a educação infantil, depois a educação superior, e vai seguindo os trabalhadores da segurança e do transporte. A lógica é essa, né? Que está no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A gente vai seguir essa sequência, essa é a prioridade do Ministério da Saúde, tá? Seguir esse plano, e quanto maior, né, a produção técnica de vacinas no Brasil, melhor a gente vai ganhando estrutura e certamente vai ampliando e vai adiantando, né, esses grupos no Brasil para que a gente consiga, até o final desse ano, realmente imunizar todos os brasileiros, né? Essa é a proposta do Plano Nacional de Vacinação, do Ministério e do PNI. Essa é a nossa expectativa, tá? Então, por conta do tempo, né, se deixar eu fico falando, e aí no instante passa o meu tempo. Para finalizar com vocês, né, eu quero dizer que ao lado da água potável, né, essa é uma fala da Organização Mundial da Saúde, ao lado da água potável, as vacinas são a maior conquista de saúde pública mundial. A gente não tem dúvidas disso, né?
Então, hoje, a vacinação é uma das grandes ferramentas de manutenção da saúde no Brasil. E hoje, frente à Covid-19, é a arma que a gente tem, né? Então, é fundamental que a gente estimule essa vacinação, porque é a esperança que a gente tem para dias melhores diante desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. O Brasil já tem uma história de sucesso com a eliminação de outras doenças e com a Covid-19 a gente também vai conseguir, né, eliminar essa doença no nosso país em relação, né, com a vacinação, com o Programa Nacional de Imunização, eu tenho essa certeza. Então, para fechar minha fala, né, eu quero agradecer a atenção de todos, né, e deixo aqui essa frase, né, que é a vacina, né, as vacinas são a luz de esperança para dias melhores. Então, vamos defender o SUS, vamos defender o Programa Nacional de Imunização, vamos defender a vacinação, né, e que hoje eu peguei o dado mais atual, né, ontem, na verdade, o Brasil já tinha vacinado 23,8 milhões de pessoas contra a Covid-19, isso representa 11,6% da população. A gente está caminhando, está dando os primeiros passos, né? E vamos continuar firmes nessa vacinação que a gente vai conseguir vencer a Covid-19. Então, tá aqui o meu e-mail, né? Para muitos já conhecem o meu e-mail, sabem que podem entrar em contato comigo a qualquer momento para possíveis dúvidas. Essas foram as referências que eu utilizei para essa fala com vocês, que muitas delas estão nos QR Codes, né, que eu fui mostrando para vocês ao longo da apresentação. Então, é isso, minha gente. Me coloco à disposição de vocês para possíveis dúvidas, falas, enfim. Deixa eu voltar para cá. Manu, muito obrigada. A gente abriu um formulário de dúvidas, mas só veio elogio. O pessoal mandou muito elogio, disse que foi muito esclarecedor, disseram que estava tudo ok. Então, isso só mostra como a palestra foi incrível. Então, a gente agradece, em nome da Liga, né? Foi um momento muito enriquecedor. Mais uma vez, né, ter a senhora aqui para debater com a gente em um evento da faculdade. É sempre um prazer ouvi-la. Sem dúvidas, agregou muito a todos os ouvintes e esperamos de coração tê-la em outros eventos. Então eu agradeço demais, minha gente, pelo espaço, né, pela oportunidade de trazer essa conversa para vocês nesse momento. Fico feliz, então, já que não tem nenhuma dúvida, e, como eu já disse, né, me coloco à disposição a qualquer momento para possíveis dúvidas que vocês têm. Então, agradecida demais, desejo a vocês uma sequência, né, de palestras que aproveitem esse momento de discussão ao longo da noite, né? Então, muito obrigada, Liasque, a todas as ligas, né, por esse momento. Então, tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Se cuidem, né? Se cuidem, que a pandemia continua. Eu digo isso sempre nas minhas aulas. Tchau, tchau. Tchau.